bom, então. Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz assim: Deus criou o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Se nós voltarmos ao versículo 26, diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Amém? Amados, eu tenho uma breve palavra hoje, pretendo não ser muito extenso, mas ela é muito poderosa, essa palavra que eu vou trazer para vocês. E como um tema da administração, eu quero colocar sobre o coração de cada um de vocês esse tema. Você tem noção quão importante você é para Deus? Esse é o tema, a sua importância para Deus. Quando nós vamos ler no capítulo 1 de Gênesis, o capítulo 1 ele começa em criação. Deus fazendo a criação das coisas a qual pertence a nós, para o homem, fazendo a criação para o homem. Quando nós olhamos em Gênesis capítulo 1, versículo 3, nós observamos que toda vez que Deus vai fazendo a criação, ele vai falando, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Por exemplo, Gênesis capítulo 1, versículo 3, e disse Deus, e aí é a fase da criação. Ele diz, haja luz, no versículo 3. No versículo 6, Deus repete de novo a mesma frase. E disse Deus, a Bíblia repete, perdão, haja a expansão no meio das águas. No versículo 9, repete novamente, e disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar. E apareça a porção seca. Aqui é o primeiro dilúvio da Bíblia. E no versículo de número 11, e disse Deus novamente, produz a terra erva verde, erva de sementes, árvores frutíferas. Aqui já é Deus criando a natureza. E no versículo 14, Deus cria os luminares. E a mesma frase se repete. E disse Deus. E aí no versículo 20, e disse Deus produz a água abundante, réptil, formando a natureza de novo, criando. No versículo 24, e disse Deus, produz a terra, alma vivente conforme a sua espécie, os animais sendo criados. Quando nós vamos para o versículo de número 26, a Bíblia diz que Deus não falou, dizendo, seja o homem, nasça o homem. A Bíblia diz diz assim, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Para você ver a importância que Deus dá para nós, ao tal ponto de todas as coisas Deus fez através da palavra, mas quando foi para fazer o homem, na minha concepção, no meu modo de entender, eu imagino que Deus fez uma reunião entre ele, o Filho e o Espírito Santo, porque a palavra aqui, o adjetivo está dizendo façamos, ou seja, então, não era só ele, era ele, mas outras pessoas. Então, quem seriam essas pessoas? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma reunião, falaram, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Ou seja, a importância que Deus deu para nós de nos fazer, ele não nos criou de uma palavra só. Ele falou, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Este é o ponto de que o Satanás se ira. Por quê? Deus deu um privilégio tão grande para nós,
tão grande que isso causou ciúme, raiva e ódio de Satanás contra a raça humana. Se nós formos olhar no versículo 26, quando Deus fala assim, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, e domine sobre os peixes, sobre as aves, sobre o céu, sobre o gado, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra. Neste momento aqui, Deus está dando o poder para o homem de dominar, o poder para o homem dominar, e Deus ainda presenteia o homem, fazendo ele conforme a sua imagem e sua semelhança. Observe que isso causa uma ira em Satanás, porque antes desse contexto, as pessoas costumam dizer assim: Satanás tem raiva de ti, sabe por quê? Porque tu é acostumado a pecar e Deus sempre está te perdoando, mas ele pecou só uma vez e Deus já lhe condenou. Isso é um erro grotesco, irmãos, falar isso, entendeu? Porque nós vamos chegar nesse texto que eu vou mostrar para vocês que Satanás não errou só uma vez, ele errou várias vezes. Por isso que as pessoas, às vezes, por falta do conhecimento, elas começam a falar palavras que às vezes não condiz conforme os textos bíblicos. Mas quando nós olhamos para o grande amor de Deus sobre nós, o grande poder que Deus manifesta em nós, isso causa ira em Satanás, ao ponto de ele querer destruir eu e destruir você e sua família. Não é em vão as investidas dele. Não é em vão. E eu costumo dizer, na minha concepção, e eu até prego sobre isso, eu digo que existem 3 pontos que Satanás tem raiva de mim e de você, ódio. Os 3 pontos. O ponto que ele queria ser igual a Deus, ser a imagem e semelhança de Deus, que era o que ele queria ser. E o segundo ponto é que ele perdeu o domínio e Deus passou para nós esse domínio. Ele tirou o domínio de Satanás e passou para nós. E o segundo ponto, o terceiro ponto é que ele é condenado e ele não quer ir para o lago de fogo sozinho. Ele quer levar quanto mais pessoas para ele quebrar o projeto de salvação, o propósito de Deus para salvar a humanidade, que é a missão dele destruir a raça humana. Se nós observarmos, quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, Satanás fica em crise, porque nós tendo um privilégio que ele queria. Eu vou chegar no texto e você vai entender. Ele queria ter esse privilégio de ser semelhante ao Altíssimo. Você já ouviu esse texto? Então, quando nós olhamos o privilégio que Deus nos deu de ser a sua imagem e a sua semelhança na terra, amados, então nós temos que rever nossos comportamentos e a nossa maneira de viver, porque nós estamos apresentando a imagem e semelhança do Altíssimo, do Todo-Poderoso, daquele que confiou em nós a sua imagem e a sua semelhança. Se nós formos olhar, quando cumpre-se a imagem e semelhança de Deus no Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando a palavra do Senhor diz em Salmo de número 115, versículo 16, dizendo que os céus são do Senhor e a terra Deus deu aos homens, ou seja, Deus tirou o poder de Satanás da terra para dar aos homens. Os homens caem nos manjares de Satanás e devolvem a ele o poder de dominação. Mas o poder de dominar essa terra, Deus nos deu. Deus nos deu desde quando ele nos criou, nos gerou e nos formou. Ele nos deu este poder. É tanto que Jesus vem relatando, dizendo: eu vos dou o poder para pisar nas serpentes, nos escorpiões, expulsar demônios, repreender enfermidades, curar pessoas.
Ele falou, eu vos dou o poder. Ou seja, ele nos deu a graça do poder. E aí, o outro ponto que ele é irado e ele pretende destruir a nossa vida é o quê? É porque ele é condenado já. Ele não vai ser condenado. Ele já é um condenado e, pior ainda, além de ele ser condenado, ele acusa eu e você, querendo nos conturbar para que nós tropece no caminho da palavra de Deus, para que nós se afaste do alvo, se afaste do caminho e não alcance o objetivo de Cristo, que é para que nós estamos na presença dele em santidade. E ele procura a conturbar isso. Ele procura tirar o nosso foco, a nossa visão. A pessoa sem foco, ela não vai a lugar nenhum. Ela precisa de um foco, de uma visão, para que ela possa alcançar objetivos na vida. Aí, quando Jesus está relatando, está no texto bíblico em Mateus 25, 41, ele diz que o inferno, o lago de fogo, é preparado para o diabo e os seus anjos. Eu costumo dizer que o homem vai para o lago de fogo de gaiato, porque ele ouve a graça, ele ouve o evangelho, mas ele endurece o coração e não quer o evangelho. Ele rejeita a graça, e rejeitar a graça é passaporte para o lago de fogo. Rejeitação da graça, que a graça manifesta em Cristo para a salvação de todos. Vale a pena colocar também aqui que algumas pessoas pensam que quando Jesus estava sendo crucificado, dizem que o diabo estava alegre porque o Filho do Homem estava sendo morto. Eu, particularmente, eu discordo. Por quê? Porque se Jesus não tivesse sido crucificado, a porta da graça não se abria para nós. A salvação não viria de graça. Observe como é que Satanás estava tão alegre que ele usa o outro ladrão, dizendo para Jesus, se tu és o Filho de Deus, se tu és poderoso, se tu és o enviado do céu, desce daí e salva-te e salva nós também. Ou seja, aquilo era uma artimanha de Satanás para quebrar o projeto da salvação. O projeto de salvação para mim, para você, para a sua família, até para aqueles que você não acredita mais, que está drogado, que está, às vezes, viciado, dependente químico, às vezes está na prostituição, você acha que não vai ter mais jeito, que você já orou, já jejuou, mas Deus ainda tem milagres para fazer na vida dos seus familiares. A tua descendência será do Senhor. Você tem que declarar isso, você tem que profetizar isso. Chega na porta do quarto dos teus filhos, coloca a mão na cabeça deles e declara que eles serão do Senhor. Aleluia. Você não pode perder. Deus lhe deu o poder, deu para você, deu para mim. Deus nos deu o poder para desfazermos as obras do diabo. Mas, pastor, a Bíblia não está dizendo isso, está dizendo que Jesus que iria desfazer as obras do diabo. Mas um texto bíblico que Jesus diz: se vocês crerem em mim, viver na minha palavra, viver comigo, intimidade comigo, obras maiores farão. Ou seja, ele nos dá o poder que nós faríamos obras até maiores do que a dele. Isso é uma confiança tão grande e nós não sabemos usar. Amém? Então, se você puder abrir a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 14, versículo 12, para dar ênfase no contexto que eu acabei de falar com você sobre a questão de Satanás, que ele tem raiva de mim, de você. Enquanto ele perde os privilégios, nós ganhamos os privilégios. Entende? Enquanto ele perde todos os privilégios que Deus estabeleceu, a gente ganha os privilégios. Isaías capítulo 14, versículo de número 12. Aqui no Isaías 14, 12, ele está falando que Lúcifer caíste do céu
E quando vamos ver para o versículo 13, ele fala assim, dizia no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus. Quais são essas estrelas de Deus? Observe, Lúcifer, o Satanás, ele nunca quis o trono de Deus. Ele nunca quis o trono de Deus. Ele disse que subiria acima do trono de Deus. E estabeleceria o dele. Por que isso? Por que isso? Porque se nós formos observar em Isaías capítulo de número 6, o que está acima de Deus? Os serafins sobrevoava acima do Senhor. Anjos simbolicamente na Bíblia, é estrelas. Na grande maioria das partes bíblicas, estrelas são anjos. Ou seja, Deus está no trono, os serafins sobrevoando sobre sua cabeça, ele queria ir acima dos serafins, estabelecer o trono dele. Por quê? Por causa da soberba. Soberba, arrogância. E essa praga persegue muito crente que diz que é cheio do Espírito Santo e está cheio de Satanás. Quem canta melhor, quem prega melhor, não gostei disso, não gostei daquilo, o pastor fez isso, eu não gostei. Irmão, onde é que está a nossa essência de Cristo? Onde é que está a essência do Espírito Santo morando em nós? Não esqueçam, ele mora dentro de nós, nos contempla 24 horas por 48. Ou seja, nós estamos no Big Brother de Deus. Nada passa desapercebidos aos olhos dele. Principalmente os filhos. E aí, o que acontece? A dureza do coração é que faz muita gente pecar, muita gente tropeçar, muita gente perseguir, muita gente manipular, muita gente ser líder de rebeldia, líder de conspiração contra a própria igreja e dentro da igreja. Dentro da igreja. E esses benefícios ruins é Satanás que nos traz. Por quê? Porque ele quer nos tirar do caminho. Porque ele perdeu os privilégios que tinha diante de Deus. Ele era privilegiado. Observe que ele diz, nunca ele diz que queria o trono de Deus. Ele diz, eu exaltarei o meu trono. Ele nunca quis, amados, o trono de Deus. Ele quis ser melhor que Deus, mas queria ser semelhante a ele. Observe no versículo 14, diz, subirei às alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, eu quero ser semelhante a ele em poder, dominação, semelhante a ele em pessoas anjos aos meus serviços. Ou seja, o primeiro ponto que nós afastamos da essência e perdemos os privilégios de Deus e abraçamos os privilégios do diabo, é um ponto de rebeldia. E esse ponto de rebeldia é gerado pela dureza do coração que ele coloca em nós. Preste atenção, você acha bom quando o seu filho é rebelde, você acha bom quando a esposa é rebelde, quando o esposo é rebelde, quando o seu sobrinho é rebelde, você não gosta. O teu desejo é de quê? De corrigi-lo, discipliná-lo, para quê? Para que aprenda a respeitar, para que aprenda a honrar. E o princípio de toda a sabedoria, diz Provérbios 1:7, é o temor a Deus. Certa vez perguntaram para mim, amados, eu já fui líder de jovem e liderei 60 jovens, eu e minha esposa. Chegaram para mim e perguntaram assim, pastor, você teria coragem de trair a sua esposa? Aí eu achei interessante a pergunta e audaciosa. Eu falei assim, para causar mais curiosidade na pessoa que estava perguntando, eu falei assim, não trairia ela, não por causa dela.
Diga, a pessoa ficou até assim meia. Não por causa dela. Eu não trairia minha esposa por causa do meu temor a Deus. E antes de eu trair ela, de quebrar a minha aliança com ela, eu estarei quebrando a minha aliança com Deus. E se eu quebrar minha aliança com Deus numa traição, eu estou quebrando 4 tipos de alianças. E detalhe, você quebrar uma aliança, meu amigo, no ato conjugal, ao você refazer, talvez não consiga mais. Pode até ser que convivam junto, mas a confiança é que nem uma taça quebrada. Você pode colar, mas nunca vai ser a mesma. Primeiro ponto a primeira aliança que eu quebro, eu caio no espírito antes de cair na carne. Primeiro começa aqui na mente, na alma, no espírito. Caio no espírito. Segundo, primeiro quebro aliança com Deus. Segunda aliança com a minha esposa. Terceira aliança com meus filhos. Quarta aliança com a igreja. Então, o coração da gente temos que ser blindados. Porque Satanás quer tirar as bênçãos de Deus sobre nós. Eu vou chegar nas bênçãos já já. E observe, ele disse que queria ser semelhante ao Altíssimo. É o primeiro ponto que ele tem raiva de nós. Foi o que eu falei, os 3 pontos que Satanás tem raiva de nós. Que nós somos semelhantes a Deus, ele queria ser e não pôde. Deus deu para nós. Observe, em Gênesis capítulo 1, do 1 ao 24, ele diz, e disse Deus, quando chega no versículo de número 26, ele fala, façamos essa obra-prima, eu que tenho que fazer, não é pela palavra, não. Eu vou fazer o homem e vou gerar nele, e vou soprar o meu espírito nele. Amém? E aí, é um ponto que ele queria ser semelhante a Deus, e Deus não deu este benefício, este privilégio para ele, deu para nós. O segundo ponto é o domínio. O domínio. O domínio. O poder sobre a terra. Que foi arrancado dele na sua queda. E quando Deus começa a refazer tudo de novo, ele imagina, Deus vai trazer para mim. E quando vem, Deus vem com a surpresa, com a carta na manga. Com quem? Com nós. Para dominar. Salmo 115, versículo 16. Os céus é do Senhor, a terra ele deu para os homens a dominar. Olha o grande privilégio. Isso é um privilégio que Deus nos deu, amado. Amadas. Isso é um privilégio maravilhoso. E nós, escute essa palavra que é profética para você e para mim, e nós temos que usar a autoridade de Deus para adquirir, para tomar posse de tudo que Deus estabeleceu para nós. De tudo. Tudo. Não se prive naquilo que Deus está te abençoando. Aproveite e pegue com todas as forças e segure. Porque você é merecedor. Você tem direito. É direito seu. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele está te roubando o direito de você ter as suas coisas que Deus estabeleceu para você. E nós temos que tomar essa posse. Nós temos que tomar essa posse. Você recebe essa palavra? Recebe essa palavra e tome posse. Tome posse, porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Ah, mas tem hora que a batalha está grande, pastor, tem hora que o diabo está... Meu amigo, ele é um condenado, a função dele é querer te derrubar. Escute, Romanos, capítulo de número 12, versículo 1.
Não, Romanos 12 não, Romanos 8. Versículo 1. Portanto, nenhuma condenação há. Escute, quem é condenado? Satanás. Jesus falou em Mateus 25:41, que o lago de fogo é para ele e seus anjos. Os homens entram de gaiato. Os homens entram por rejeição da graça, não querem a graça. Portanto, não há condenação para os que aceitam a graça e estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo ao Espírito de Deus. E observe, amado, está no momento, na verdade já está passando, é da hora de nós se apoderar daquilo que Deus nos deu e que o diabo roubou. Por isso eu convido você, daqui a pouco nós fazemos oração e repreender todo o roubo do diabo que tem roubado de nós as bênçãos, tem roubado de nós os nossos milagres, e declarar a derrota dele, porque ele não tem poder nem domínio sobre isso. Por quê? Porque Deus não entregou a ele, entregou a nós. Eu vou mostrar para vocês num texto bíblico. Vou mostrar. Vamos lá. Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 28, 14. Olha só. A palavra querubim, ela significa guardião. Protetor, proteger. Observe, diz assim o texto sagrado: tu eras querubim ungido. Ou seja, ele era separado para uma missão. E fora essa separação exclusiva, ele era cheio de benefícios celestiais. Deus confiou plenamente nele. Só que essa confiança que Deus confiou nele, ela passou para você. Passou para mim. Observe, tu eras querubim ungido para proteger. Proteger o que? O Éden. A palavra Éden, na origem, ela é terra. Aí, ó. E te estabeleci no Monte Santo de Deus. No Monte Santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Olha só, no versículo 15. Perfeito eras. O cara era perfeito, o ser era perfeito. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado. Aí teve um dia que foi achado. A primeira iniquidade. Não era mais perfeito, mas Deus continuou perdoando e dando chance para ele. Talvez algum de vocês não possa ter ouvido isso nunca, ou talvez não querendo ser melhor do que ninguém, que eu não sou isso. Longe de mim isso. Ou talvez não estudou profundamente o texto. Para a ideologia de dizer que ele pecou uma vez, já foi condenado. Não, ele pecou foi várias vezes. Olha só. Perfeito era nos teus caminhos desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Pela multiplicação do versículo 16, multiplicação do teu comércio, encheu o teu interior de violência. Todo soberbo, ele é violento. Todo crente soberbo, com a essência de Satanás, ele é violento. Ele não leva desaforo para casa, ele diz que não engole, ele desabafa, ele fala pelos cotovelos, ele fala o que vem na cabeça.
Mas quando a pessoa é sábia, as suas palavras fluem